Boa noite, irmãos. Boa noite. Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Bom, nós estamos nesses dias estudando sobre os atributos de Deus e quão belo tem sido nós estudarmos sobre esse tema, né? Sobre nós conhecermos quem Deus é, quem é o Senhor. E isso é tão maravilhoso porque Deus ele não se limita a um conhecimento, Deus não se limita a essas quatro paredes, Deus não se limita à nossa cosmovisão cristã, Deus não se limita à nossa teologia, né? Deus não cabe na nossa teologia, Deus não cabe nessas quatro paredes, Deus é maior do que todas as coisas. E nós temos visto isso através desse estudo. Primeiro nós fizemos uma introdução sobre o conhecimento de Deus, sobre a importância de conhecer a Deus. A semana passada nós falamos sobre o atributo, qual foi? Oi? Sobre a santidade, exatamente. Nós falamos sobre o atributo da santidade de Deus e o quão é maravilhoso quando nós falamos que Deus é santo. Quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos falando que não há palavra, não tem como defini-lo. Santo é a palavra mais próxima que nós conseguimos nos dirigir a Ele. E santo nós aprendemos semana passada que era separado, no caso dos crentes, separados para Deus, no caso de Deus, separado de tudo, porque não tem nada que se iguala a Ele. Ele é incomparável, amém? Amém. E uma palavra que os teólogos gostam de usar, Ele é imarcessível. É muito legal falar isso, amém? Imarcessível. Você falar 3 vezes, batiza no Espírito, é muito bom. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o atributo do amor de Deus. Vocês estão animados? Opa, amém. Mas vai chegar a ira de Deus também, que é um atributo, tá? Eu espero que vocês estejam animados da mesma forma também, tá bom? Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 16. João 3,16. Isso você sabe, né, João? Pastor, sei de cor, não preciso abrir, precisa assim, abre aí. João 3,16. Sabe, irmãos, tem acontecido, tá tão chato ultimamente que as pessoas elas acreditam que não precisam mais usar uma Bíblia, né? Eu já tenho a Bíblia no celular, ok, irmão, Deus abençoe, mas eu não sei se só eu sou assim, se eu sou uma espécie de dinossauro da história, mas eu acho que não tem a menor comparação, né, de você ter uma Bíblia no celular e você pegar essa Bíblia aqui na mão, né, você ter acesso à Escritura Sagrada, você cheirar a página. Eu não sei se vocês fazem isso, né, mas eu faço, sabe? Vocês cheiram a Bíblia, então depois fica falando do pastor Lucinho, você cheira a Bíblia também, né? Então, a importância, né, as pessoas acham que não precisam mais, e alguns usam desse pressuposto, mas na verdade eles têm vergonha de andar com a Bíblia. Eu conheci diversos jovens, diversos adolescentes que muitas vezes têm vergonha de andar com a Bíblia e tem essa desculpa hoje, que tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no iPhone, então tranquilo, não precisa, né? Mas eu acho muito bonito quando eu vejo alguém com a Bíblia na mão andando na rua, quando alguém entra no mercado com a Bíblia na mão. Fala, não, isso aí é religiosidade. Não, isso é ser um cristão, né? Religioso talvez esteja você, né? Porque acha que tudo é religião, mas é bom nós preservarmos as coisas mais simples do Evangelho, amém? Então lá em casa eu tenho Bíblia. Se você olhar meu celular, eu tenho um monte de Bíblia também no celular. Eu tenho Bíblia com Strong de grego, eu tenho Bíblia de todos os estilos aqui, eu tenho comentário bíblico, eu tenho dicionário bíblico, eu tenho concordância bíblica, mas se você for na minha biblioteca, você vai ver que eu tenho na faixa de 14 ou 15 Bíblias, também, para pegar e cheirar também, amém? Então, é importante. Quem abriu aí João 3,16? Amém? Eu
eu queria que nós lêssemos, já que é um versículo bem conhecido, vamos ler todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo e nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ficou meio bagunçado, mas deu para chegar lá, né? Porque Deus amou tanto o mundo, a NVT. A NVT usa aqui a palavra tanto, né, que na Almeida chama de tal maneira, né, mas quer dizer a mesma coisa, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, que expressa a mesma verdade, né, que é a verdade de que o amor de Deus foi tamanho, o amor de Deus foi grande. E quando a gente fala grande, até é um problema, porque grande para mim não é grande para Deus, ok? Eu falo, o amor de Deus é grande, o amor do Senhor é grande. Qual a imagem que você tem? A imagem que nós temos como grande é uma coisa bem grande, mas que não ultrapassa o padrão que nós temos na nossa mente. Agora, quando nós olhamos para o Senhor, o padrão dele não é comparado ao nosso. A Bíblia fala, os meus pensamentos, diz o Senhor, não são iguais aos seus pensamentos. Então ele está acima de todo padrão pré-estabelecido por nós, né? A gente não consegue conceber o tamanho do amor de Deus. Então, não há atributo mais escandaloso, e eu gosto dessa palavra, não há atributo mais escandaloso do que o atributo do amor de Deus. Deus ama incondicionalmente, por isso que é um escândalo. Por isso que é um escândalo muitas vezes para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, não tiveram um encontro com o Senhor, não tiveram contato com o Senhor. Então essas pessoas não conseguem entender o que isso quer dizer. Então para elas é um escândalo. Como pode um Deus santo, como pode amar um pecador como eu? Para mim, eu tive essa dificuldade, porque nós podemos entender o amor de Deus aqui, e na maioria das vezes não entender o amor de Deus aqui. Sabia disso? Nós temos uma ideia do amor de Deus, desse atributo maravilhoso de Deus, né? Às vezes na mente, mas no coração falta-nos a experiência real com esse amor. Ou seja, nós temos algo para contar, algum versículo, alguma história que nós ouvimos sobre o amor de Deus, mas muitas vezes a gente não tem uma experiência viva, uma experiência real com esse amor. Eu quero hoje acreditar que todos vocês tiveram uma experiência real com esse amor. Não há mensagem mais poderosa que o amor de Deus. Teólogos, profetas, poetas tentaram sem nenhum sucesso explicar esse amor. Eles tentaram explicar de todas as formas, né? Se você ler alguns escritos, se você ler alguns poemas, algumas poesias, você vai ver diversas pessoas tentando explicar, tentando definir o amor de Deus, mas não tem sucesso nenhum. Por quê? Porque todas as vezes faltam-nos palavras. Eu tenho certeza que cada um de vocês já tiveram uma experiência que você esteve diante de Deus e você sentiu o amor de Deus por você esmagando você. O amor de Deus, você sentiu o amor de Deus sobre você, e você estava orando e chegou um certo momento que você não conseguiu mais usar as palavras para agradecer. Você não tinha mais o que dizer, por quê? Porque não tem como explicar, não tem como explicar tamanho amor, não tem como, né? Tudo que nós podemos fazer é experimentar. Experimentar é muito diferente do que dizer, amém? Sim, sim. Você fica totalmente sem palavras, né? Você fica totalmente sem saber o que dizer. Então, o problema das pessoas hoje é que elas querem explicar racionalmente o amor de Deus. Só que, irmãos, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, ou sempre, elas não vão conseguir. Então, esse é um assunto que, no mínimo, deveria fazer o coração do crente tremer. Deveria, meus irmãos. Esse é um assunto que deveria fazer qualquer cristão marejar os olhos.
Esse é um assunto que deveria mexer com o nosso coração, mexer com a paixão que há em nós. É um assunto muito poderoso, é um assunto que deveria tocar as nossas vidas e continuar tocando as nossas vidas. Por quê? E é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque sempre vai ter aquele tipo de gente que acha que quando nós falamos sobre o amor de Deus, a gente está de alguma forma deixando os outros atributos. Já viu aquela pessoa quando você fala, irmão, Deus é amor, aí sempre vem aquela vozinha do fundo, mas é justiça, irmão. Sabe, nos tempos bíblicos tinha os xiitas, hoje tem os xaatos. Esses são os xaatos, né? É gente chata, gente que não consegue entender que Deus, Ele é um só, que Deus é completo, Deus não é como nós, né? Eu posso ser de um jeito e não de outro, mas Deus, Ele é completo em seus atributos, amém? Amém. Deus é pleno, Deus é pleno, toda a plenitude habita nele, amém, meus irmãos? Amém. Então, uma coisa que é interessante eu falar aqui, fazem mais ou menos 12 ou 13 anos, entre 12 e 13 anos que eu me converti, e a mensagem do amor de Deus ainda me empolga hoje. Sabe, eu não estou nem ligando para aqueles irmãos sabichões, sabe, que falam, fica muito de amor aí, não sei o que, isso é falso profeta, quer alisar. Eu não estou nem aí para esses irmãos, tá? A mensagem do amor de Deus nada me empolga mais do que um Deus que conhece todo o meu ser, que conhece quem eu sou, conhece todos os meus defeitos, conhece todos os meus pecados e melhor, conheceu muito antes de eu cometê-los e ainda assim me amou antes mesmo da fundação do mundo. Se esse assunto não empolga você, talvez nós não servimos o mesmo Deus. Porque a mensagem do amor de Deus é a que mais me empolga até hoje, é a que mais me anima até hoje, é a que mais me encanta até hoje. Não podemos deixar que essa mensagem ela se esfrie no nosso coração, amém? Nunca podemos, nunca podemos. Tem gente, você já reparou aquelas pessoas que só chora quando o pastor prega sobre a crucificação? No dia de ceia, aí a pessoa ouve sobre o que Jesus passou, o que Jesus sofreu, aí ela chora e falou obrigado, Senhor, mas aí passa um mês todo da mesma forma. Nós não podemos esperar que uma mensagem seja pregada para nós termos o coração em chamas pelo Senhor, para nós termos um coração que ama o Senhor, um coração que entendeu aquilo que Cristo fez por nós. A gente não pode deixar que a frieza habite no nosso coração. O fato de Deus ser amor deve afetar diretamente o meu viver, deve afetar diretamente a minha jornada cristã. Eu só sou um cristão genuíno porque eu sei que Deus me ama. Se eu não soubesse que Deus me amasse, que Deus me ama, eu não seria um cristão genuíno. E eu já fui um cristão que duvidava do amor de Deus. Eu já fui um cristão que duvidava porque eu olhava para mim sempre. Eu olhava sempre para o meu pecado, eu olhava sempre para a minha falta, eu olhava sempre para o buraco que havia em mim, até o momento que eu olhei para Jesus. E quando eu olho para Ele, eu deixo de olhar para mim, e eu vejo que o amor dele não se baseia naquilo que eu faço, se baseia naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E isso muda totalmente a minha visão do amor de Deus. Isso muda completamente. Ah, pastor, mas aí você continua pecando, né? Não. Por quê? E aqui mora uma coisa, não estou falando que eu não sou um pecador, todos nós somos e pecamos, tá? Mas quando nós entendemos de fato que Cristo nos ama, sabe qual é a reação do crente? Não é pecar mais, é falar assim, eu fui tanto amado, eu fui tão amado, assim como nós lemos aqui, Deus me amou tanto, de tal maneira,
que o mínimo que eu posso fazer é viver para Ele todos os dias da minha vida. E não apenas viver para Ele, dar a minha vida a Ele. Essa mensagem é revolucionária, meu irmão. Você deveria, quando você for falar de Jesus para alguém, falar mais disso e menos da besta que sai do mar. Você deveria falar muito mais disso, amém? Então, é claro que nós devemos falar as más notícias, né? Nós devemos falar também as boas notícias, nós devemos falar todo o conselho de Deus, pregar todo o conselho de Deus, mas tem pessoas que esqueceu do amor, esqueceu desse atributo de Deus, né? Então, e isso eu estou falando aqui relacionado aos cristãos, amém? Estou falando aos cristãos aqui. Eu estou levando em consideração que todo mundo é cristão, amém? Amém. Amém? Teve uns irmãos que não falou amém? Estou brincando. Então, os irmãos são cristãos. Para o não cristão, primeiro nós devemos falar sobre a má notícia. Primeiro nós devemos falar sobre a má notícia, mas nunca ficar só na má notícia. Qual a má notícia? Sou um pecador, mereço o inferno, sou inimigo de Deus, há um buraco entre mim e o Senhor, não posso salvar a mim mesmo, não posso cumprir a lei. E aí vem o que? A boa notícia: Jesus cumpriu a lei no meu lugar, Jesus me amou, Deus me amou tanto que enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, Ele me justificou pela fé. Você entende? O que eu estou fazendo com isso? Pregando todo o conselho de Deus, amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Então, esse fato de Deus ser amor deveria nortear toda a nossa vida, né? Tudo muda quando você sabe que é amado. Tudo muda, você tem uma nova atitude, né? Vamos usar um exemplo, um exemplo ruim, mas vamos usar esse exemplo. Você lembra quando você se apaixonou por alguém? Como é que você ficou? Como é que a gente fica quando fica apaixonado? Bobo? Abestalhado a gente fica. A gente fica bobo, né? Por quê? Porque a gente anda e parece que aquelas coisas que deixavam a gente muito incomodado já não incomoda tanto, né? A gente olha para o céu, parece que o céu mudou, está um azul mais vivo, as gramas estão mais verdes. Fala, pastor, não, isso aí é coisa de filme. Não é. Quando a gente está apaixonado é assim. A gente frita um ovo, está lá a cara da pessoa no ovo, você fala... Sabe? Você está fritando o bacon, está lá a pessoa, né? Então, assim, paixão deixa a gente assim. Então, na mesma forma é com o Senhor. Quando há cristãos apaixonados por Deus, eles agem dessa forma, não bobos, mas eles têm o pé firme no chão. Por quê? Porque sabem que são totalmente, completamente amados e aceitos por Deus. Então, o melhor de tudo é que Deus, o amor de Deus, ele não é como o nosso, que é muitas vezes mesquinhos e cheios de condições. O nosso amor muitas vezes é assim, é cheio é todo mesquinho e cheio de condição, né? Tem muitas condições o nosso amor. Agora Deus não, Ele ama incondicionalmente. Por quê? Porque Ele é amor. Amém? Amém? Deus é amor, porque Ele é Deus. O amor dele não muda com base na minha performance. O amor de Deus não espera a minha melhor performance. Se fosse assim, eu não seria salvo. Não espera. A Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, foi Ele que me amou primeiro. Esse Deus que é todo amor, foi Ele que me amou primeiro. Ele me ama incondicionalmente. Ele nos ama. E alguém pode perguntar, fazer essa pergunta: por que então que Deus nos ama? E a resposta que eu posso dar hoje é: Deus nos ama porque Ele nos ama. Não tem explicação, né? Ponto final. Nós que somos salvos, somos alvos desse amor, não merecíamos nem uma gota desse amor. Nós que somos salvos hoje não merecíamos essa salvação.
É por isso que é importante que Deus seja, nós entendermos que Deus é amor. Há essa importância. Por quê? Porque Ele me ama baseado no seu amor, não no meu. Você consegue entender isso? Deus não me ama baseado no meu amor que eu tenho por Ele. Deus me ama baseado no amor que Ele tem por mim. Por que eu comecei falando que era impossível entender e decifrar ou definir esse amor? Você consegue definir? Claro que não. Nós não conseguimos com palavras, né? Mas nós podemos começar por um fato importante nesse atributo. E uma primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o amor de Deus não é um sentimento apenas. Ok? O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus não é uma atitude boa de alguém. Não é uma atitude boa de alguém amoroso apenas. Assim como a santidade e outros atributos, Deus não é amor porque age com amor. Olha o que eu vou falar. Deus não é amor porque age com amor. Deus age com amor porque Ele é amor. Beleza? Bem complicado. Você entendeu isso aí? Você pegou o mistério ou não? O mistério. Então, Deus ele não age, não é amor porque Ele age com amor, ou seja, porque Ele é só uma ação dele, né? Uma ação amorosa de um Deus que é amor. Não, Deus age com amor porque Ele é amor em sua essência, em sua plenitude. Deus é a expressão mais real e genuína do amor, né? O teólogo e pastor John Stott, que é um dos maiores comentaristas da Bíblia, ele disse que se nós quiséssemos uma definição de amor, nós não fôssemos ao dicionário, nós fôssemos ao Calvário, porque é ali que nós temos a maior definição de amor. Então, quando nós falamos Deus é amor, nós não estamos falando que Deus é um sentimento, ok? Deus não é um sentimento. Então, por Deus ser amor, tudo que flui dele é amor. Por Deus ser amor, o que vai fluir de um Deus amoroso é o quê? É amor. E aqui mora uma coisa muito interessante. Mesmo que Deus puna alguém, mesmo que Deus derrame um julgamento sobre alguém, isso ainda é operado pelo amor. E isso não faz com que Deus deixe de ser amor. Você entende? Porque o amor de Deus não está balanceado por suas ações. Quando João diz que Deus é amor, ele está dizendo que a plenitude de Deus, a sua essência, é amor. E nós não estamos falando que Ele não é santo, que Ele não é justiça, ok? Deus é amor, nós estamos falando sobre um atributo, mas todos os atributos habitam em Deus ao mesmo tempo. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo, Deus é supremo, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é poderoso, Deus é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, isso não acontece com Deus, de haver uma bagunça, ok? Com Deus isso não existe. Então, por Deus ser amor, tudo que flui dele é amor, independente se nós gostamos ou não. Mesmo que que não estejamos contentes, Ele nos corrige porque nos ama. Ele nos guarda porque nos ama. Ele enviou o seu Filho porque nos ama. E Ele só nos ama porque Deus, o quê? É amor. Amém? Amém. Ele nos ama porque Deus é amor. Então, 1 João 4, do 8 ao 10, abre aí. A palavra de Deus diz assim: quem não ama não conhece a Deus. Amém? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida.
Então aqui a gente tem uma espécie de João 3,16 de novo, né, sendo repetido. E aí ele continua: é nisto que consiste o amor. No que, João? Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Isso aqui é maravilhoso. Então, nós não podemos cometer o pecado de confundir as coisas. A Bíblia fala que Deus é amor, não que o amor é Deus. Amém? Isso precisa ficar claro. Há um abismo enorme entre uma coisa e a outra. Nós falamos que Deus é amor, é uma coisa. Quando nós falamos que o amor é Deus, aí é outra coisa, completamente diferente. Nós não podemos cometer esse pecado. Então, a primeira coisa que nós destacamos aqui é que o amor de Deus não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus é amor na sua plenitude. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que ama. Ah, pastor, mas Ele não é um Deus que também derrama ira? É também. Mas Ele continua sendo um Deus amoroso, mesmo quando pune o pecador. A Bíblia mesmo diz: Deus não poupou nem o seu Filho. A palavra de Deus diz. E uma pergunta eu faço: Deus ama o Filho? Deus amou tanto o Filho, e o amor da Trindade era tão harmônico, era tão completo, que isso esbanjou para a gente. E isso ficou tão completo. Eu gosto de um livro, se você tiver a possibilidade de ler esse livro, leia, dos melhores livros que eu li na minha vida, que chama Deleitando-se na Trindade, né? O teólogo Michael Reeves, ele fala sobre isso, que a Trindade, havia um amor, sabe, pleno na Trindade. O Pai ama o Filho ama o Pai no Espírito, e era tão harmônico isso, que isso sobejou. Sabe quando você vai enchendo um copo e ele começa a cair para os lados? E isso derramou para nós. E aqui nós temos essa verdade, que Deus enviou seu único Filho para que ele mesmo compartilhasse conosco do amor que a Trindade tem. Isso aqui é maravilhoso. Isso é belo. Se fica aí, meus irmãos, nesse negócio de Carlos Drummond de Andrade, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. É Fernando Pessoa, não, aqui é Jesus. Jesus, não estou diminuindo a obra desses poetas, ok? Mas nada se compara a Ele. Ele é incomparável. Ele é incomparável, né? A gente, quando olhamos para o amor de Deus, a nossa expressão, mesmo depois de passar tempo na presença dEle, a nossa expressão ainda é: uau! Uau! Uma vez eu preguei um sermão chamado Não Perca o Uau. Preguei numa outra igreja um sermão chamado Não Perca o Uau. E os irmãos: como assim? Não perca o uau. O que eu queria dizer é isso: nós não perdemos esse uau, nós não perdemos esse brilho nos olhos, nós não perdemos esse encanto que nós temos, não apenas com o amor, mas com o próprio Deus, que é amor. Nós não amamos o amor de Deus, nós amamos o Deus de amor. Nós não amamos o amor que Ele tem por nós, nós amamos Ele. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, Ele demonstrou o seu amor para conosco. E o que eu posso fazer hoje, tudo que eu consigo fazer hoje, é responder a esse amor. É responder, e o modo que eu tenho de respondê-lo é amando de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar aqui não é porque Deus é amor que Ele não vai ser santo, ou vice-versa. Aqui nós temos uma bagunça generalizada. Muita gente confunde as coisas, né? A gente fala Deus é amor, e algumas pessoas acham que Deus é como nós. Deus está limitado a um corpo terrestre, Deus está limitado a uma mente terrestre. Mas Deus não se limita a essas coisas. Deus é completo, amém? Não é porque Deus é amor que Ele não vai ser santo, que Ele não vai ser justo, que Ele não vai ser supremo.
Então as pessoas fazem muito bagunça por acharem que Deus está limitado como nós. Nenhum atributo entra em contradição com o outro. Isso é impossível com Deus. Não tem como. O amor de Deus não entra em conflito com a justiça de Deus. A justiça de Deus não entra em conflito com a supremacia de Deus. A supremacia de Deus não entra em conflito com a onipresença de Deus. Você entende? Deus é completo em sua essência. A plenitude de Deus não tem nada que pode se comparar a ela. Nós, não tem como nós sermos semelhantes a Deus nesse quesito. Não tem como. Matéria é matéria. Amém? Deus está muito mais alto do que isso. Então, o problema é o quê? É que alguns querem apenas hoje a cereja do bolo. Esse é o problema. A gente vive nessa geração que as pessoas querem apenas a cereja do bolo. Querem o amor de Deus sem a sua santidade. Eles querem a justiça de Deus sem o seu amor. Compreende isso? Então eles querem, de um lado, o amor de Deus, mas não a santidade. Então o que nós vamos ter nesse grupo? Um monte de gente que diz que ama a Deus, mas não tem vida santa. Não busca santificação, vive uma vida promíscua, vive uma vida dupla, vive uma vida de pecado, mas para ela o que importa é o amor de Deus, ou seja, ela quer o atributo do amor, mas não quer o atributo da santidade. Do outro lado, a gente tem as pessoas que querem o atributo da justiça, mas não querem o amor. Ou seja, querem um Deus que esmague o seu patrão, querem um Deus que esmague o seu vizinho, querem um Deus que muitas vezes esmague até o pastor. É verdade. Mas não querem o amor. Ou seja, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um monte de gente que é aqueles delegados da lei. Já viu o delegado gospel? É aquele que chega na igreja, tudo para ele está errado. Tudo para ele está errado. Está todo mundo errado, só ele que está santo. Só ele é o santo. Está tudo errado, a igreja está tudo errado. Está tudo errado. Aqui, meu Deus do céu. Ou seja, para ele, só ele tem o senso de justiça. Ele quer o atributo da justiça de Deus, não com ele. Ele quer a justiça de Deus para os outros, mas não o amor. Então, você percebe que há um conflito. Então o problema é que as pessoas querem um e não querem o outro, né? Eles querem a justiça sem o amor e sem a misericórdia, mas Deus, ele não cabe na nossa caixinha, nem faz parte do nosso egocentrismo. Deus não cabe nessas coisas. Deus não está limitado ao que nós queremos. Não é Deus que se adapta àquilo que eu quero. Eu devo me adaptar à sua vontade, eu devo me submeter ao seu senhorio. Nós falamos aqui, na quarta-feira passada, sobre o reino de Deus. No domingo, né? Acho que foi no domingo que eu falei sobre o reino de Deus. Jesus é rei. Jesus é rei do reino. Então o que se espera de um súdito? É que ele se submeta ao senhorio do rei. Você já assistiu o filme de rei? O Gerson já assistiu bastante, ele sabe. Se você assistir um filme de rei, você sabe, se tem um súdito que não se submete ao rei, o final dele é a forca. O final dele é a forca. Ou se escondendo o resto da vida. Por quê? Porque o rei é soberano e todos devem obedecê-lo. Quanto mais o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quanto mais. Então, nós não podemos limitar Deus e querer uma parte de Deus e ignorar uma outra parte. Deus é completo em seus atributos, porque Ele é santo, Ele é amor, Ele é justo, toda a plenitude habita em Cristo, habita em Deus. Ele é santo. Então, como a Escritura diz, nós falamos no domingo até, foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse no Filho. Toda a plenitude de Deus, ou seja, toda essa completude, essa majestade de Deus, habita no Filho. Então, olha que maravilha. Então, foi do agrado do Pai, sim. Deus, Ele é tão amor que Ele enviou o Seu Filho para quê? Para compartilhar conosco o Seu amor.
E o seu desejo é que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Filho. Esse é o desejo de Deus, a Bíblia diz, que nós sejamos um. Jesus ora ao Pai falando: Senhor, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Que eles quem? Que a igreja seja um. Então, o que Jesus está dizendo? Há um padrão no amor, há um padrão na santidade de Deus que Ele deseja para os filhos. Ele deseja para os crentes também. É claro que nós não vamos ser como Deus, mas nós devemos agir com amor e nós devemos agir com santidade da mesma forma. Então, nenhum atributo de Deus entra em conflito com o outro. Deus pode ser amor ao mesmo tempo que é justo. Deus pode ser justo ao mesmo tempo que é amor. Ponto final. Amém, meus irmãos? Amém. Então, uma terceira coisa que nós vamos destacar é o amor de Deus. Na verdade, é uma afirmação que muita gente faz, né? Muita gente faz essa afirmação. O amor de Deus no Antigo Testamento não é uma realidade. Já ouviu alguém falando isso? Já viu? Eu vi um monte de gente falando: ainda bem que Deus não é como no Antigo Testamento. Ainda bem que Deus não é o mesmo Deus, né? Ainda bem que nós estamos em Cristo e não em Deus. Cristo é Deus, criatura. O Filho é a imagem do Pai. O que Jesus disse a Filipe? Filipe, você está me vendo toda hora, como você pede? Me mostre o Pai. Por quê? Porque o Filho é a imagem, o Filho é o reflexo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. Então nós devemos entender isso. E algumas pessoas fazem essas afirmações, dizendo que Deus não era amor no Antigo Testamento. Não, pastor, porque a Bíblia fala que no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Sim, Senhor, a Bíblia fala isso mesmo. Só que isso não rouba o amor de Deus. Isso não faz com que Deus não seja amor. Isso não faz com que no Antigo Testamento o amor de Deus não existisse. Então, em terceiro lugar, a gente vai trabalhar nessa afirmação, que fazem geralmente aqueles que não conhecem o Senhor na sua plenitude. Eles querem dividir aquilo que está junto. Eles querem dividir. Por exemplo, hoje, se você fala a verdade para alguém, logo vai ter alguém que vai se levantar e falar: que falta de amor, não é verdade? Quando você confronta o pecado de alguém, quando você confronta alguém, geralmente aquela pessoa que não aceita estar errado, sempre, aí você confronta ela, o que ela fala? O que ela fala? Nossa, é muita falta de amor, esse irmão é muito insensível. Eu até postei no grupo, né, sobre homem assim é a pior lástima que tem. Homem assim é a pior lástima que tem, que não aguenta vir verdade, sabe? Meu pai, pastor, tu fala assim, não, pastor. Irmão, sabe? A gente tem que tomar um cuidado extremo, para não ferir a fofura, né? Para não deixar ele todo. Então, muita insensibilidade, isso aí. Então, meus irmãos, a gente está vivendo nessa geração. Então, eles querem dividir aquilo que está junto, ou seja, a verdade do amor. Não há divisão. Não há divisão. Por quê? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João, se referindo a Cristo, diz: Deus é amor. Deus é amor. Então Deus é amor e é a verdade. Deus é a verdade e é amor. Deus é a justiça, Deus é a santidade, Deus é supremo, enfim. Deus é tudo ao mesmo tempo. Não há como dividir as coisas. Então, quando você confronta alguém com a verdade e alguém fala: para com essa falta de amor, geralmente é com essa voz que esse tipo de gente fala. Ô Senhor. Geralmente essas pessoas falam: para com essa falta de amor, mas não é. Sabe o que seria falta de amor? Deixar essa pessoa no erro. Sabe o que seria falta de amor?
deixar a pessoa trilhar um caminho que está errado, deixar a pessoa cair no buraco. Então, aonde é que está a falta de amor? Está em confrontar a pessoa, falando a verdade para ela, com amor, assim como Agostinho fala, a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca deve impedir com que a verdade seja dita. Sim. Ok? Então, aonde está a falta de amor? Você falar a verdade para a pessoa, para que ela repense, para que ela melhore, ou você deixar ela cair no erro. As pessoas querem dividir aquilo que está junto. Elas querem convencer de que Deus era menos amoroso no Antigo Testamento e que Ele mudou ao enviar seu Filho. Quando Deus enviou a Jesus, então isso mudou, né? Ele mudou, ele ficou mais simpático, ele ficou um velhinho top, sabe aquele velhinho que te dá bom dia, te dá boa tarde, te dá boa noite? Antigamente não. Antigamente não, ele era aquele tiozinho que fala bom dia, fala ainda não vivi o dia todo ainda para falar. Né? Então as pessoas têm essa imagem de Deus, que Ele mudou. Mas será que tem fundamento essa afirmação? Será que essas pessoas têm fundamento? Nós veremos adiante algumas provas. Vamos lá, abra a Bíblia aí, meus irmãos. Se de fato Deus mudou. Vamos começar com um versículo muito legal. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pastor, deixa eu te explicar uma coisa, pastor. Está falando aqui Jesus, não Deus. Jesus é o quê? Deus. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. O problema está quando nós queremos, lembra o que eu falei, separar aquilo que está junto. São pessoas distintas, são pessoas, o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro, mas o Deus é só um. Ok? É muito difícil isso entrar na nossa cabeça, não é? Por quê? Porque a gente tem uma mente finita. A gente tem uma mente finita. O Pai age de um jeito, o Filho age de outro, o Espírito age de outro, mas eles formam um só Deus. Eles não são três deuses, ok? São três pessoas e um só Deus. Três pessoas distintas e um só Deus. Então, vou fingir que vocês entenderam e vamos continuar, tá? Na verdade é assim, meus irmãos. Mas na verdade é assim. A Trindade não pode ser explicada. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Não pode ser explicada agora. Não pode ser explicada racionalmente. A Trindade, ela é aceita pela fé. Nós só aceitamos. E, irmãos, quem não crê na Trindade não congrega nessa igreja. Se a pessoa chega aqui e fala, pastor, eu quero congregar aqui, estou trazendo 15 pessoas para vir com a gente, só que a gente não crê na Trindade, então vai embora em nome de Jesus. E leva as 15. Leva as 15 junto. Leva as 15, porque 15 pessoas que não acreditam na Trindade, você imagina? Imagina, irmão, a gente orando, tentando expulsar o demônio, não dá certo esse negócio. Estou brincando. Mas, você entende? Isso aqui é um pecado enorme, você não crer na Trindade. A Trindade está em tudo, está no início, está... Enfim, eu sempre fui apaixonado por essa questão da Trindade. Depois que eu li esse livro, meu Deus do céu, isso abriu assim um horizonte maravilhoso. Então, quem quiser emprestado depois pode me procurar. Vamos lá, Jeremias 31:3. Abre aí também. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo significado. Jeremias 31:3. Diz assim: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor. O que está escrito aí? Eterno. Eu amei vocês com amor eterno, com amor leal, a atrair para mim. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Pela boca de um dos profetas mais... Eu ia falar uma palavra aqui que não ia caber direito, não ia dar certo.
Mas um dos profetas mais casca grossa, obrigado, melhor essa. Um dos profetas que quando ele falava, todo mundo torcia o nariz. Todo mundo torcia o nariz quando Jeremias falava, quando Jeremias abria a boca. Mas Deus está falando pela boca de Jeremias. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno. O que é um amor eterno? Amor sempre, independente. Um amor infindável. Um amor para toda a eternidade. Eu amei você desde a fundação do mundo. Eu amei sempre você, e com um amor leal, ou seja, com um amor que não, te deixa quando você age de modo contrário, um amor que não te abandona quando você mais precisa, com um amor leal. Eu atraí você para mim. Ah, meus irmãos, vocês têm que dar glória a Deus que isso aqui. Glória a Deus. Vamos lá, Oséias capítulo 11. Essa leitura é um pouquinho maior, mas se faz muito necessária. É bom que cada um lê um versículo. Oséias capítulo 11. Um pouco depois de Daniel aí, tá, irmãos? Ezequiel, Daniel e aí vem Oséias. Todos acharam? Versículo 11, vamos ler do 1 ao 10. O Antigo Testamento está recheado com a mensagem do amor de Deus. Sim. Primeiro, a gente está lendo a Bíblia toda com a igreja aqui, né? Amém, irmãos? Amém. Estamos, né? Então, nós estamos lendo a Bíblia toda, e as partes que ficam mais grudadas na nossa mente é o Êxodo, não é verdade? Quando Deus tira o povo do Egito e o povo vai lá, peca contra Deus. Deus vai lá, perdoa o povo. O povo vai lá, peca contra Deus. Deus vai lá, perdoa o povo. Moisés vai lá e fica injuriado. Deus vai lá, perdoa Moisés e o povo. E depois o povo vai lá e peca contra Deus. Depois Deus quer matar o povo, Moisés ora para não, e Deus perdoa Moisés e o povo. Sabe, você olha e fala, agora uma pergunta que fica, se isso não é amor, o que seria, meus irmãos? Se fosse você no lugar de Deus, diante daquele povo, Tinha matado. Eu lembro, se fosse Moisés, já desistiria há muito tempo. Manda abraço todo mundo. meus irmãos, quando a gente chega ali quando a gente chega ali no capítulo 32 e 33, meus irmãos, que aquele povo faz o bezerro de ouro, e além deles fazerem o bezerro de ouro, e Arão ainda ajudar, eles além de fazer isso, e eles começam a cantar e gritar: eis o nosso Deus que nos tirou do Egito, falando do bezerro de ouro. Então assim, você percebe, então tem que ser amor, tem que ser amor. Agora, por que Deus ele não matou o povo logo de início? Porque Deus ama. Mas pastor, Deus matou um belo povo depois, né? Por quê? Porque Ele ama. Porque Ele ama. Mas pastor, como pode Deus amar e punir e matar ao mesmo tempo? Alguém? Oi? Santidade de Deus. Obrigado, Gilson. Deus é santo. Ele é amor, mas Ele é santo. Ele é santo, mas é amor. Como eu estava dizendo aqui, uma coisa não entra em conflito com a outra. Ao mesmo tempo que Ele ama o povo, ao mesmo tempo Ele é santo e não convive com o pecado. Ele é justo. Ele dá segunda chance para o povo, Ele ajuda o povo, Ele orienta o povo, Ele vai com o povo. Só que o povo vai lá e continua pecando, continua. Chega um momento que Deus vai lá e abre a terra e engole aquelas pessoas. E aí as pessoas vão falar: olha que injusto, irmão. Quem sou eu? Um mero pecador. Quem é você para olhar para um Deus poderoso, santo, que é amor, e falar: isso não é justo? Deus, isso não é justo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre o atributo da ira de Deus, que é um atributo também. Amém? Amém. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar da ira de Deus.
Mas você viu aqui, parece que esse profeta, parece que o que Oséias está dizendo aqui, o que Deus está dizendo aqui por meio de Oséias, parece que esse Deus do Antigo Testamento é um outro diferente do Novo? Não, eu achei que Qual a diferença? nenhum. Não há nenhuma diferença, nenhuma. O mesmo Deus que chamou o povo do Egito, tirou o povo do Egito, e como eu estava dizendo aqui, perdoou os pecados deles, foi paciente, foi benigno com o pecado deles, é o mesmo Jesus que nos amou, estando mortos em delitos e pecados, foi o mesmo Jesus que nos salvou. Então a gente não pode dividir uma coisa que está junta. Deus é amor no Antigo Testamento, Deus é amor no Novo Testamento. Deus é justiça no Antigo Testamento, Deus é justiça no Novo Testamento. Pensa aí, a pessoa mais boa que vem à sua mente, a pessoa mais boa que você conhece. Pensa aí, uma pessoa mais boa, uma pessoa com o coração muito bom que você conhece. Pensou? Essa pessoa não chega nem no dedinho dos pés de Deus. Não, pastor, Madre Teresa de Calcutá. Não, meus irmãos. A gente chegou com Moisés, né? Que falou, faça do Deus, né? Amigo de Deus. Sim. Então, assim, não tem como. Tá? Deus é incomparável. Agora, você vê, quais são as palavras de Deus aqui, usando Oséias? Fala, parece que o meu povo está decidido a me abandonar. Meu povo está decidido a me abandonar. E aí ele fala, ó, já que eles não me buscam, eles vão para um outro lugar. E aí Deus começa a falar julgamentos, a proferir julgamentos ao povo. E aí, do nada, Deus muda a narrativa e fala, como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia desistir de você, Israel? Esse é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admá e arrastá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e a minha compaixão transborda. Aleluia! A minha compaixão transborda ao mesmo tempo que perdoa Israel dos seus pecados e transborda ao mesmo tempo que perdoa o povo de Deus hoje, que está salvo pela graça mediante a fé em Cristo. É o mesmo Deus. Deus não muda. Salmo 63, verso 3 diz assim, o teu amor é melhor do que a própria vida, e com os meus lábios eu te louvarei. O teu amor é melhor do que a própria vida. O que o salmista está dizendo? Não importa a vida boa que você tenha, não importa o carro bom que você tenha, não importa o salário bom que você tenha, o amor de Deus é muito melhor do que tudo isso. O amor de Deus é muito melhor do que todas essas coisas. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, como nós falamos no domingo. Ele estava no início de tudo, antes de tudo. Ele estava lá. No princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Então ele estava no início de tudo, e tudo que foi feito se fez por meio dele. A Bíblia diz, Romanos 5,8, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Tem gente que fala, eu quero uma prova de amor, está aqui. Paulo escrevendo aos Romanos, ele não fala apenas que Deus é amor, ele fala, Deus nos prova o seu amor. E alguém poderia perguntar, mas como, Paulo? Como que Deus prova o seu amor? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E Paulo, ainda nesse contexto, ele fala, pode ser que até alguém morra por alguém bom. Pode ser que até um homem morra pela sua esposa. Pode ser até que um parente morra por um parente. Mas quem morreria por um pecador? Sim. Quem, sem amor, morreria por um pecador? Uma pessoa que não conhece.
Então, Deus não só conhece aquilo que eu digo que eu sou, mas Deus conhece aquele que eu sou, quando ninguém está me vendo. E mesmo assim, Ele me ama, mesmo assim, Ele me aceita, mesmo assim, Ele me escolhe, Ele me escolheu. Naquele tempo, o profeta, ele era a mensagem viva de Deus. O profeta, ele era a mensagem viva. Deus queria falar com o povo de Israel. O que ele falou? Oséias, vai lá, toma Gomer, uma prostituta como esposa, casa com ela, ela vai te trair, você perdoa ela, ela vai ter filho com você, ela vai te trair de novo, você vai lá, perdoa ela de novo. Por quê? Porque assim é o povo de Israel. Eles estão me traindo com deuses estranhos, eles estão me traindo com outros deuses, mas eu tenho perdoado e tenho chamado eles de volta. Não é um Deus de amor? Não é um Deus de amor esse? É um Deus diferente do Novo Testamento? Não, é o mesmo Deus. Então, nós não podemos, como eu disse e repito, separar uma coisa que está totalmente ligada à outra. Então, quando você pensar nesse atributo do amor de Deus, pense sempre dessa maneira. Pense sempre dessa maneira. Que da mesma forma que o atributo da santidade de Deus é tão alto que você não consegue defini-lo, assim é o amor de Deus também. Assim é o amor do Senhor. Não é como alguém me amar. Não é como eu amo alguém. Não é tão simples assim. O amor de Deus não se compara ao amor de um parente comigo. O amor de Deus está muito, muito, muito além de todas essas coisas. Falar a palavrinha errada é que a gente já fica com raiva. Sim. Então, algo que a gente precisa tomar cuidado é para não cometermos o pecado de limitar o Senhor. Então, eu citei uma frase aqui do pastor José Mabessa, ele postou uma frase dizendo assim: há um abismo enorme entre você falar que Deus é amor e falar que o amor é Deus. Porque tem gente que hoje idolatra o amor. Sabia? Por exemplo, tem gente, como eu disse aqui, já hoje, que tem gente que para ela é só o amor de Deus. Não, Deus é amor. Deus é amor. Eu nunca vi como hoje tanto famoso se convertendo. Já viu? Antigamente isso não era moda, hoje virou moda. Sou evangélico. Sim, eu canto uma música gospel lá, canta lá Regis Danese, sabe? Entra na minha casa e sabe, e afins, e tá lá. Mas não muda de vida. Mas fala, ó, eu sou evangélico. Esses dias, não sei se você já ouviu falar, eu não queria citar nomes, mas tem um cantor de funk aí, ele falou que é evangélico. E no clipe dele tem uma cena dele beijando um outro cara. Mas ele falou que é evangélico. E de um outro lado aí nós temos outra cantora falando que é evangélico, mas ao mesmo tempo não tem problema posar para uma revista. Uma revista nua. Posar nua para uma revista. Ou seja, o que essas pessoas estão querendo? Eles querem o atributo do amor, é tudo que eles esperam. Por quê? Porque é o que o mundo dá a eles. O mundo dá a eles isso. Os fãs o idolatram, os fãs o amam e eles querem um Deus que faça a mesma coisa. Mas eles não conhecem o Deus da palavra. Esses mesmos que dizem ser evangélicos ou conhecerem a Deus vão estar diante de Deus no juízo. E uma revista, um nome, um CD não vai salvar a pele deles. Porque Deus não se limita a essas coisas. Deus não baixa a guarda a cantor, Deus não baixa a guarda a gente famoso, porque Ele é o soberano Senhor e está acima de tudo. Amém. Ele está acima de todas as coisas. Então, hoje a gente tem essa bagunça. Gente que se apropria do nome de Deus para fazer mais sucesso. Quanta gente nós vemos isso? Então, nós vemos isso até nos arraiais evangélicos. A gente vê isso até dentro, muitas vezes, da casa de Deus. Gente usando o próprio nome de Deus para justificar o seu pecado.
Gente, homem traindo mulher, mulher traindo homem, amigo traindo amigo, mas está todo mundo ali. No domingo está todo mundo levantando a mão e falando: ainda bem que Deus é amor. Ainda bem que Deus é amor. Assim, meu irmão. E ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele também é justo, Ele também é santo, Ele também é supremo, Ele também é soberano, conhece tudo que você pensa no seu travesseiro, conhece toda a maldade do seu coração, conhece todo o seu pecado. Então você tem que tomar um cuidado enorme em falar essas coisas. Amém? Olha, eu gosto muito do atributo do amor de Deus. Eu vi ele escrevendo assim, um famoso maquiador. Ele falou, eu gostei, agora eu percebi porque as pessoas falavam que ir na igreja é tão legal. Quero levar meus amigos e tal. E aí eu percebi, mas sobre a minha sexualidade é um assunto meu. Deus me ama do jeitinho que eu sou, hétero ou gay, maquiado ou sem maquiagem. O que ele quer dizer com isso? Deus pode ser amor comigo, mas nem trate de ser santo comigo. Pois é. Nem trate de ser justo comigo. Abra os olhos para a minha bondade, para tudo que eu faço de bom, porque eu tenho muitas obras, eu já vi esse cara falando, tenho muitas obras boas, mas fecha os olhos para o pecado que habita em mim. Me salva pelas minhas obras, me salva por aquilo que eu sou, pela bondade, entre aspas, que eu tenho no meu coração. Ou seja, é uma pessoa que não conheceu nada a respeito de Deus. E o problema não está aí, porque tem um monte de gente que não conhece a Deus. O problema está em uma pessoa dessa entrar numa igreja onde nem o pastor conhece a Deus, onde nem o líder conhece a Deus, para falar: você é pecador, o que você faz é pecado, nós vamos te amar, nós vamos cuidar de você, nós estamos com você, nós vamos te ajudar no que for preciso, mas é pecado. Sim. É pecado. Não, mas eu quero se batizar. Não vai se batizar. Não vai. Quer tomar ceia? Não vai tomar. Então, meus irmãos, é uma questão muito de conhecimento de Deus mesmo. As pessoas estão vivendo do jeito que elas querem, e a grande desculpa é essa, é o amor. A gente estava falando sobre a santidade de Deus aqui na quarta-feira passada, e a gente até citou uma cantora gospel que disse que tinha vontade de chamar Deus de meu fofinho, de apertar ele, chamar ele de bebê, sei lá. Que tinha vontade de apertar Jesus, chamar ele de fofo. Ou seja, o que essas pessoas têm em mente? O que essas pessoas têm em mente? Porque assim, a gente até citou isso, né, na quarta-feira. Isaías, ele está diante da santidade, da glória de Deus, ele fala: ai de mim que estou perecendo. E a cantora diz: quero chamar Jesus de fofo. Quem será que está tendo a imagem real de Deus? Isaías ou a cantora? Você entende? Então assim, meus irmãos, nós não podemos pegar um atributo de Deus e ignorar o outro. Deus é completo, Deus é pleno. Então, Deus é amor, é a mensagem mais poderosa que nós temos. É a mensagem mais poderosa que nós temos, que nós pregamos. É a mensagem mais poderosa. Agora, eu não posso limitar a Deus a um sentimento. Eu não posso falar que Deus é um sentimento. Deus é Espírito. E Ele sonda todos os corações. Ele ama? Ele ama. Mas o mesmo Deus que ama e salva é o mesmo Deus que lança no inferno todo aquele que não se arrepende do seu pecado. Sim. É o mesmo Deus. Não tem como a gente rejeitar uma coisa e falar assim: ainda bem que Deus me ama, que Deus tal. Eu vejo algumas pessoas às vezes, eu falo, e é preocupante, não é só o fato da pessoa não conhecer, aparentar não conhecer a Deus, mas o mais preocupante é essa pessoa estar num lugar onde não se prega sobre isso, onde não se fala sobre os atributos de Deus, onde não traz um conceito elevado da santidade de Deus, onde Deus para eles é como qualquer um. Que nós venhamos sair daqui hoje com esse conceito elevado, tanto da santidade quanto do amor de Deus.
Sabe, Deus é muito amor. Deus é tanto amor, Deus é tão amor que nós estamos aqui hoje. Sabe? Ele nos amou e nos deu vida. Paulo escrevendo aos Efésios diz, quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida com seu Filho, Ele nos deu vida. Então, não perca esse amor.